E eu que me comunico mais em inglês do que em português. E olha, não é muito fácil. Nesse vídeo eu vou explicar a minha saga com o inglês, com dicas, com informações de como eu aprendi, com os perrengues que eu passei nesse país por causa do inglês e também algumas reflexões e tudo mais sobre ter um segundo idioma e falar muito mais o segundo idioma do que o primeiro idioma. Esse vídeo foi um pedido de uma ex-aluna minha. Muito obrigada, Milena, por assistir esses vídeos. É nóis! Como foi que eu aprendi o inglês? Lá em 2008, 2009, eu tava no ensino médio, eu ia pra escola de manhã e quando eu voltava pra casa, a única coisa que eu fazia era ficar assistindo seriados. Tinha um site que eu seguia que era um calendário com todos os seriados que iam sair naquele dia. Então eu sabia que no outro dia já ia ter no Brasil com a legenda em português. A minha vida era essa. Eu estudava inglês na escola, mas acho que não fez diferença nenhuma na minha vida, porque era muito aquela coisa do verbo to be, e assim, não entendia nada, estudava o suficiente pra passar, passei, mas assim, não aprendi coisas na escola. Talvez uma coisinha aqui e ali, alguns nomezinhos de cores e oi, obrigado, mas assim, não é o suficiente pra você sobreviver num país que fala o inglês. Então eu saía da escola, ia pra minha casa e passava a tarde inteirinha assistindo seriados. The Vampire Diaries, Glee, Supernatural, Gossip Girl, True Blood. Cara, era muito seriado. Agora eu não vou lembrar o nome de tudo, mas assim, você fala um seriado aí que tava passando naquela época, eu estava assistindo. E por que eu baixava esses filmes, esses seriados? Era uma época que não existiam os streamers. Não tinha esses sites que você paga por mês e você tem todo um catálogo de coisas pra assistir. São os primórdios da internet, não é mesmo? E aí eu acabava baixando tudo, ficava assistindo legenda em português, porque eu não gostava de assistir dublado. A dublagem brasileira é um trabalho muito bom comparado com outros países, que eu já ouvi falar e tudo mais. Mas não era pra mim. Eu queria ouvir a voz original, com tudo original, e aí eu ia lendo as legendas. Chegou um momento da minha vida que eu tava associando. Eu entendia, mas pra falar eu não falava. Porque eu tava o tempo todo ouvindo e lendo as legendas, então o cérebro já foi associando. Tenho certeza que tem alguma explicação científica pra isso, mas eu não procurei agora. E o boom do meu inglês veio com Friends. E é por isso que eu tenho um DVD player, porque Friends saiu dos catálogos. E eu não vou pagar o outro streamer lá. Friends veio para mudar a minha vida. Eu fiquei obcecada, ainda sou obcecada por esse seriado, mas principalmente por o quanto esse seriado me ajudou. Por ser 10 temporadas, o cotidiano de jovens adultos ou adultos na casa dos 20, morando em Nova York, e a série se passa ali só sobre o cotidiano deles, então assim, foi muito bom pra aprender o idioma. Eu assisti primeiro inteira, na época que tava na Netflix ainda, com a legenda em português. Depois que eu comprei o box e tudo mais, eu peguei uma dica de algum youtuber que falou que Friends era muito bom pra aprender inglês e você assiste tudo com a legenda em português, depois você fica assistindo com a legenda em inglês, porque aí você já sabe o que tá acontecendo no episódio, então você fica forçando o inglês ali pra você aprender. Eu assisti umas 2 vezes com a legenda em inglês, com tudo em inglês. E aí eu vi que deu um boom no meu inglês. E isso aí foi na época da faculdade. Durante a faculdade eu fiz 2 anos de inglês na UFGD, que, assim, acrescentou uma coisa na minha vida, mas não foi lá aquelas coisas. Porque eu quis começar do comecinho o inglês na faculdade. Porque eram 4 anos e eu queria estudar os 4 anos e me formar no inglês e ter um diploma de inglês. Então eu cheguei lá no básico pra aprender. Mas eu já tinha 4 anos de muito inglês na minha vida, assistindo muita coisa. Bem antissocial, era muito antissocial, só ficava assistindo coisa na minha casa. Aí eu vi que eu tava bem mais adiantada do que a galera, porque eu já tinha todo o contato. Aí só a pronúncia que pesava na minha vida. Quando eu decidi fazer o intercâmbio de au pair, eu fiquei pensando, eu preciso de experiência com crianças, que eu já tinha sido professora, então eu tinha essa experiência com crianças. Aí tinha os meus sobrinhos, também precisava do inglês. E aí eu já tinha sacado que eu entendia muita coisa do inglês. Se viesse uma pessoa falar inglês comigo, eu ia entender muito bem. Mas pra falar era outra coisa. Gaguejei muito na minha vida pra tentar falar inglês. Quando eu bebia, aí ficava fluente. Chegava assim num nívelzinho de bebidas que eu ficava fluente. Perdia vergonha, começava a falar e falava tudo errado também. Tava nem aí, né? Que eu ficava muito envergonhada. Até hoje eu me envergonho de falar inglês. Assim, converso tudo mais, mas se for pra gravar um áudio em inglês, mandar um áudio em inglês ou gravar um vídeo em inglês, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu ainda me sinto um pouco envergonhada.
Aí, quando eu decidi fazer o au pair, eu saquei que eu já entendia muito bem, mas faltava a conversação. Então, o que eu fiz? Quando eu decidi entrar no au pair, paguei a agência, eu fui pra uma escola de inglês e eu fazia aulas particulares com uma professora e a gente focava na conversação. Era só inglês, tudo, e aí a gente conversava sobre o cotidiano e eu precisava ficar falando inglês com ela. E aí o que acontecia? Chegava uma hora que eu cansava de falar inglês e eu voltava pro português, porque assim, cansei de falar inglês, porque dava um cansaço muito grande. Vai vir uma reflexão sobre isso. E aí eu estava nessas aulas particulares de inglês, focando na conversação, o processo do au pair rolando, até que eu comecei a conversar com as famílias e aí eu vi que realmente eu conseguia me comunicar, mas não era a melhor pronúncia do mundo. Até hoje não é a melhor pronúncia do mundo. Tem muito sotaque e é muito, assim, todo mundo percebe, porque se eu começo a conversar com alguém, é uma das primeiras perguntas. Eu notei seu sotaque, de onde você é? Acontece muito. Enfim, comecei a falar com as famílias, aí eu vim pra cá, aí vida que segue, beleza. As primeiras semanas falando em inglês. Porque assim, quando eu tava conversando com a professora, eu sabia que a professora era brasileira. E assim, quando eu cansava de falar inglês, eu voltava pro português e... vou falar em português, porque eu estou cansada de inglês. Mas aqui eu não tinha essa opção. E eu me lembro na primeira semana, adaptação e tudo mais. E aí eu lembro de eu estar conversando com os meus hosts. As crianças foram dormir, eu sempre ficava lá na sala com eles conversando um monte. A gente tava se conhecendo e tudo mais. E era no fim do dia, umas 9, 10 horas da noite, as crianças já estavam dormindo. E eu ficava ali conversando com eles. E aí que eu via que eu ia ter alguns problemas. Porque já era um momento que eu já tava muito cansada. Porque tinha toda a questão de fuso horário, de estar cansada de adaptação e tudo mais, tudo diferente. Então chegava esse momento do dia, meu inglês não saía. E a gente conversando, eu entendia tudo que eles estavam me falando, mas aí na hora de falar, eu não conseguia. E aí eu só conseguia falar assim, eu tô muito cansada, não vai sair mais inglês hoje. Mas eles foram maravilhosos comigo. Mais uma vez, minha host family maravilhosa, porque eu vou enaltecer esse pessoal em todos os vídeos. Eles me ajudaram muito porque eles sabem como é difícil. Eles moraram na Itália por 1 ano, então eles sabem como a questão do idioma e morar fora e tudo mais pode ser complicado. E ele me deu uma dica muito valiosa, que ele simplesmente falou, o que você tá tentando falar agora, fala em português primeiro, e aí depois você repete em inglês. E aí saiu. Aí funcionou. Fiquei nessa por umas 2 ou 3 semanas. Eu lembro que foi mais ou menos 1 mês, assim, eu já tava, tipo, nossa, já deu um passo gigantesco, assim, pra eu chegar a conversar e ficar numa boa. Porque eu lembro que antes eu só falava com quem viesse falar comigo. E toda, tipo, muito envergonhada. Mas todo mundo que eu conheci foi muito gente boa, os amigos da minha host family. Eles entendiam que eu tava aqui pra melhorar inglês, aprender a melhorar, então eles sabiam e eles tinham todo o cuidado, assim, de conversar comigo e me entender. Então, pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 partes. A parte 2 vai ser realmente sobre os perrengues e algumas outras dicas e reflexões. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa aí o sininho, que semana que vem tem mais um vídeo sobre essa saga em inglês nos Estados Unidos. É nóis!